todos, encarnados e desencarnados. Registramos este início, não é só uma alegria, uma satisfação, prazer de estar aqui, mas a responsabilidade também de estarmos perante muitos irmãos encarnados e desencarnados e para tratar de temas que são pertinentes à própria vida, à vida de cada um de nós. O tema já anunciado é a depressão, mas não é depressão no sentido geral, porque nos falece essa condição, nós não carregamos essa competência, mas a depressão no sentido específico. O que é uma depressão? Se alguém tem dúvida, não tenha mais. A depressão é uma enfermidade. E é uma enfermidade antiga. Não é muitos de nós imaginamos, a depressão é uma enfermidade deste mundo moderno, deste mundo apressado. Pode ser que alguns ingredientes deste mundo novo, apressado, rápido, possa alcançar estes tendões da depressão. Mas, na verdade, a depressão é antiga. Ela é antiga e, sob a luz da medicina, dizem os entendidos que depressivo, não só aquele que tem um surto, mas aquele que às vezes fica um pouco mais, é quem não produz algumas enzimas específicas para o cérebro, para os neurônios. Dentre elas tem a serotonina e a noradrenalina. São duas essenciais enzimas para a alimentação dos neurônios sob a luz da medicina. Tem medicação? Tem. Todos nós sabemos, a gente vai ao psiquiatra, vai às vezes ao psicólogo, às vezes ao psicoterapeuta, e as medicações para a depressão, elas têm as mais modernas aí, até mesmo os americanos, eles estão enfrentando, o mundo inteiro, nós estamos citando os americanos porque é mais intenso, estão enfrentando um problema terrível, porque para se vender essas drogas, esses remédios para os depressivos, é preciso de receita. Então, a área médica entende que sem receita ninguém pode fazer uso dessa medicação. Só que as pessoas, hoje, talvez, um dos números, um dos percentuais mais elevados de viciados, de dependentes, estejam em cima destas drogas, que são drogas fortes para tratar destes aspectos mais que, na verdade, eles não são, e nós vamos falar sobre isso agora, não são enfermidades do corpo físico. E o tema é a depressão à luz da doutrina espírita. E é à luz da doutrina espírita porque é uma enfermidade da alma. E se é uma enfermidade da alma, ela é uma enfermidade complexa. Não é uma enfermidade muito fácil, não. Bem, então, a nossa fala, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, e quando nós estamos colocando aqui este ingrediente raciocínio, é para que nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, não nos percamos. Nós vamos pensar sobre o assunto. Uma enfermidade que pega um percentual, a nossa irmã acabou de dizer, o Brasil é um dos campeões. Ou seja, nas estatísticas mundiais, o Brasil e também os americanos dos Estados Unidos, eles estão à frente aí nesses percentuais elevadíssimos. Então, é uma enfermidade da alma. Essa é a nossa visão. Nós não vamos falar da área médica, porque não é a nossa praia. Em sendo uma enfermidade da alma, a doutrina espírita é a mais habilitada para tratar sobre o assunto. Porque a doutrina espírita é uma ciência da alma, também tem aspectos da filosofia que são específicos para a alma, e a doutrina espírita traz disso aí, e também o aspecto religioso. Normalmente, o que nos envolve de uma maneira mais intensa é o aspecto religioso, mas ele só, por si só, o aspecto religioso por si só, é complicado. Ou seja, nós, no aspecto religioso, exercitamos uma parte nossa chamada fé.
Mas o nosso irmão Allan Kardec já tem 162 anos que ele escreveu que esta fé não pode deixar de ser raciocinada em momento algum. Não só raciocinada a fé, mas nós, todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados, temos que ter consciência da vida que estamos, do momento que estamos, da etapa que estamos enfrentando. Sem essa consciência, nós não vamos andar muito, não. Mas voltando para a depressão como enfermidade do espírito, da alma, se quiserem. Nosso irmão Allan Kardec, quando ele estava elaborando a estrutura da doutrina espírita, que ele começou em 1857, por isso que nós dissemos dos 162 anos, que foi agora em abril que se comemorou esses 162 anos, o nosso irmão Allan Kardec, primeiro, ele veio preparadíssimo para isso. Um espírito que já vinculado às hostes crísticas por longas datas, já com várias experiências neste campo, ele retoma a vida física no corpo do Kardec, Kardec pseudônimo, para desenvolver essa tarefa. E ele foi cuidadoso, habilidoso, como compete a um espírito do seu nível de elevação, da sua responsabilidade com Jesus e da sua responsabilidade para com a sociedade. Então, Kardec foi lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, e colocou esta visão científica da doutrina. Mas logo de imediato, ele tem as obras básicas, e uma das obras básicas também é o Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele fez? Ele foi lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, Kardec foi lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, e pegou os evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, na Bíblia, e trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo não é assim uma cópia. Nós estamos muito acostumados com as cópias. Não. Ele foi lá, pegou as lições dos evangelistas, que é a vida de Jesus, não é só a vida de Jesus, é a mensagem crística. O Evangelho é aquele conteúdo no campo moral que Jesus traz para a sociedade num determinado momento. Olha a palavra que eu acabei de lançar mão dela, moral. O Kardec, habilidosamente, inteligentemente, e já enxergando as nossas necessidades, a carência, a palavra mais correta é essa, a carência do mundo planetário, físico e espiritual. E aí não achem estranho de estarmos falando do mundo espiritual, porque o Kardec também trabalhou para o mundo espiritual. Para quem não é muito chegado, ainda não viu algumas coisas sobre a sua vida, nos trabalhos mediúnicos que o Kardec participava, com um grupo de médiuns, normalmente mulheres, era um grupo de mulheres mais intenso do que as presenças dos homens. O Kardec era tratado pelos espíritos desencarnados que se faziam presente nas reuniões para suas mensagens, para suas comunicações. Ele era tratado como chefe. Era ele quem liderava o trabalho mediúnico dos dois lados da vida. Do lado físico, que ele estava, e mais a equipe de médiuns, e do lado espiritual. Nós outros, que aqui estamos e participamos no Sebastião Mártir dos trabalhos mediúnicos, quando estamos na sala dos trabalhos mediúnicos, nós somos só instrumentos. Nós não dirigimos. Quem dirige os trabalhos mediúnicos são espíritos que estão aqui no ambiente, devidamente preparados, estruturados, e aos quais nós nos comunicamos com eles nesta reverência de serem guias, de serem mentores, de serem espíritos mais elevados. Com Kardec era o contrário. Os desencarnados também o enxergavam como alguém que estava liderando um trabalho em nome de Jesus. Mas o Kardec foi lá, trouxe os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E faz os seus comentários e dá uma ênfase no campo moral.
seja, a parte que mais incomoda, aquela que mais preocupa, e aquela que ele mais se preocupa em trazer para a sociedade os esclarecimentos, é no campo moral. E nós vamos verificar por que o Kardec faz isso aí. Mas como a nossa discussão é sobre a depressão, sob a luz da doutrina espírita, nós poderíamos iniciar perguntando assim: como se arruma uma depressão? Como alguém arruma uma depressão? E quando o campo moral está envolvido numa depressão? Porque nós acabamos de dizer que a depressão é uma enfermidade. Ora, como pode ter um processo moral que é personalíssimo, que é nosso, é de cada um de nós, e somos diferentes nestes aspectos, pode interferir numa depressão? Ou seja, como este campo moral, e aí nós estamos lançando mão de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, das lições do Evangelho. Todos nós conhecemos o Evangelho aqui, já estudamos ele, e estudamos aqui, estudamos em casa, estudamos nas várias aulas que aqui temos sobre os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, 2 não viveram com Jesus, não. Só 2 viveram com Jesus. O Lucas não viveu, o João viveu e o Mateus viveu. Mas o Marcos e o Lucas, eles não viveram. Então, isso não muda nada. Foram escritos naquele momento que Jesus estava presente na terra, mesmo depois da cruz, quando ele ficou, segundo nós temos registros, por mais 40 dias? Não. Os evangelhos foram escritos, quem escreveu primeiro foi o Mateus, ele escreveu lá pelo ano 65. Ou seja, mais de 30 anos que Jesus já tinha retornado à vida espiritual. E o João foi o último a escrever. Ele escreveu já, ele estava bem idoso, porque quando João viveu com Jesus, ele ainda era um garoto, era o mais jovem dos discípulos. Mas quando ele escreveu o Evangelho, ele já estava muito idoso, já foi lá pelo ano 80, 85 e 90. Mas como eles escreveram? Escreveram naqueles dialetos, lá da época, aramaico, sânscrito. E o João foi o único que escreveu em grego. Mas não é o grego de hoje. Por que nós estamos trazendo esses detalhes? É para pensarmos. É para pensarmos. Olha, como foi possível escrever sobre a vida de Jesus quem não viveu com ele? Lucas. É porque Jesus foi cuidadoso com a sua mensagem e ele, Jesus, por várias oportunidades, deixou claríssimo que ele não queria uma interrupção com aquilo que já existia. O que existia? Existiam as mensagens dos profetas. Os profetas que já falavam de Deus, que já falavam... Quem fala sobre Jesus e não utiliza a palavra Jesus é João o Batista. Não é João o Evangelista, não. O João Batista é o precursor, é aquele que nas margens do Jordão fica lá dizendo, vai chegar o Messias, vai chegar alguém que nos conhece, e este aspecto aqui eu quero frisar bem, vai chegar alguém que eu não sei quem é, não sei de qual família é, não sei que cor ele vai ter, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, é alguém que conhece a alma humana de forma profunda. A cada um. Ele conhece individualmente os seres humanos. Ele estava falando sobre Jesus. E aí tem essa importância, quando nós estamos dizendo que o Kardec foi lá, pegou as mensagens de Jesus, traz para o Evangelho segundo o Espiritismo e dá ênfase à área moral. A ênfase à área moral está ligada com a fala do João Batista. Quando ele diz assim, Jesus é conhecedor... Jesus não, ele não sabia que era Jesus. Assim, o Messias é conhecedor profundo das mazelas, das necessidades, das limitações da alma humana. Ora, se ele, Jesus, era conhecedor, ele trouxe não só uma terapêutica, ele trouxe a medicação, ele trouxe o ensinamento, ele trouxe o conhecimento que pudesse atender a essas dificuldades nossas. Bem, mas voltando à depressão. Então, como é que nós arrumamos uma depressão? A pergunta seria mais ou menos assim, quem são os candidatos à depressão?
É uma pergunta boa. Nós dissemos no início, a nossa conversa tem que ser uma conversa raciocinada. Nós não podemos parar um minuto sequer. A nossa atenção tem que estar no foco. Quem é que é candidato à depressão? Primeiro, é uma enfermidade. E é uma enfermidade da alma. O candidato à depressão, ninguém fica assustado por isso. Ninguém tem que ficar assustado. Um dos candidatos à depressão é coisa bem simples de entender. É aquela pessoa que dirige agoniada. O que é uma depressão? É uma enfermidade. Na linguagem comum, lá no dicionário, quem vai olhar o que é depressão lá, vai entender que depressão é apenas uma estrada que vai normal, de repente ela tem... ela baixa um pouco o nível. E quem escreve lá utiliza um adjetivo interessante, chama de fossa. É como se fosse uma fossa. E quem entra na depressão, essa linguagem não é moderna, ou seja, os mais jovens não conhecem. Mas lá, há muito tempo, eu não vou falar das datas, porque ninguém tem nada a ver com isso, mas há muito tempo, quem ficava assim meio cabisbaixo, meio... fala assim, mas fulano está na fossa. Era uma depressão. Fossa era uma expressão de estar meio deprimido ali. Mas candidatos. Aí dissemos assim, não é para ninguém ficar assustado. Quem é candidato, quem é um dos candidatos? Existem várias candidaturas, mas quem é um dos candidatos para uma depressão? Aquele que dirige de forma agoniada. É possível que nós estejamos nos encaixando nisso aí, alguns de nós. O que é essa forma agoniada? É quando as nossas reações todas ao volante, ou seja, a região glútea está sentada ali, está esquentando o banco do carro, mas nós não raciocinamos. A palavra é essa. Eu estava buscando uma outra palavra mais leve, mas essa é legal. Nós não raciocinamos naquilo que estamos fazendo. Nós estamos com as mãos nos volantes, quando o carro é automático a gente não passa a marcha, quando passa a marcha a gente utiliza a outra mão, utiliza as pernas, mas a cabeça é de agonia. Nós ficamos agoniados com quem está na nossa frente porque é roda dura. Nós ficamos agoniados com quem vem atrás porque está nos pressionando. Nós ficamos agoniados com quem está de lado porque não anda. Nós ficamos agoniados com quem está do lado de cá porque às vezes passa, quando o vidro está baixo, passa aquele olhar meio atravessado. Então, nós somos os que dirigem, nós que dirigimos, somos candidatos a uma depressão. Muitos ficam imaginando, o que é que tem a ver isso aí com um campo moral? É que naqueles momentos, naquelas reações impensadas, que nós achamos inconsequentes e achamos que não são conscientes, nós estamos fazendo um belo de um investimento na nossa vida. Um investimento de reações das mais negativas. E reações que, às vezes, incomodam aquele que está de lado, ou aquela que está de lado. Se não incomoda pelo nosso silêncio, incomoda psiquicamente. Mas esse não é o nosso campo agora, não. Queremos falar das candidaturas. Então, o motorista que dirige qualquer tipo de direção. Pessoal, eu ando pelas madrugadas, não, mas eu trabalho à noite e atravesso a Samambaia, quem mora eu atravesso a Samambaia inteirinha, desde o hospital até lá embaixo, na Rocinha. E normalmente depois das 22 horas, 23 horas, um pouco mais depois das 23. Mas quem faz esse trajeto lá e vê os motoristas de ônibus dirigindo, não é coisa de Deus, não. Não é coisa de Deus, não. Ora, essas pessoas, elas estão agoniadas por alguma coisa. Estão agoniadas para chegar em casa, para descansar e por várias outras coisas. É só que esta agonia faz com que as pessoas não tenham noção da realidade e aí desrespeitam tudo que tem direito, e nós fazemos isso com muita frequência. Mais ou menos uma cidade de 350 mil habitantes desaparece aqui no Brasil, por ano, só em acidentes automobilísticos. É algo assustador, mas é só um candidato. Outro candidato, quem
quem é falso. As pessoas que, no trâmite da vida, nas relações com o próximo, elas não são muito sinceras. Essas pessoas estão fazendo um investimento de top em nome da depressão. Vão entender isso. Mas a minha mentira é uma mentira assim, eu até botei é uma mentirinha do bem. Não existe mentira do bem. Mentira é mentir, em qualquer circunstância. Ah, mas isso é para... Não tem esse negócio, não. Mentir, não existe mentira para o bem. E quando nós estamos sendo falsos, nós estamos mentindo para os nossos semelhantes, nós vamos criando também, às vezes, uma atmosfera que nós mentimos para nós mesmos. Aí nós ficamos imaginando, como é possível? Nós dissemos que temos que raciocinar. Como é possível mentir? Às vezes o meu cérebro é tão habilidoso comigo que ele diz assim, olha, Elvésio, o negócio é o seguinte, supere isso aí, mas não leve desaforo para casa, não. Não leve, não. Porque quem leva desaforo para... Ou seja, eu estou utilizando um subterfúgio da inteligência para me enganar. Isso nós fazemos várias vezes em outras circunstâncias, que nós não vamos tratar deste assunto. Apenas para dizer assim, quem mente, ou seja, quem não lança mão das verdades, tem a falsidade, assim como o zero e vezeiro na vida, faz um belo e um intenso investimento no campo da depressão. Esta área aqui é boa. Quem se magoa com facilidade. Esse negócio de mágoa, ele é tão sério, se os desencarnados que estão aqui presentes, que deve dar 3, 4 vezes mais do que o nosso número, se eles pudessem falar, dialogar conosco agora, eles estariam dizendo sobre isso. É uma das piores algemas, é uma das piores prisões que segura a alma quando nós morremos. E não deixa, e não autoriza que ela se solte, que ela se liberte do físico. É mágoa e remorso. E a mágoa é, sem dúvida, um dos maiores investimentos, um dos mais firmes. É como investir o dinheiro aí nestas pirâmides. Você investe, eu não utilizei a expressão correta, não é? Porque as pirâmides não são confiáveis. Quem não conhece pirâmides, depois pesquisa o que é. Mas é um investimento seguro. Ou seja, o banco que nós estamos investindo a nossa mentira, a nossa agonia e a nossa mágoa, é um banco seguro. Ele vai dar retorno. E o retorno chama-se depressão. Depressão. Nem vamos discutir esse investimento, mas vamos dar um exemplo aqui. Aqui no Sebastião Mártir, todos estão acompanhando, todos conhecem, tem um trabalho que começou agora de 3, 4 meses para cá, que era nas quartas-feiras pela manhã, e agora está no sábado, às 2 horas da tarde, que é um trabalho das cartas consoladoras. É um trabalho maravilhoso, que a equipe desta casa deve ter demorado mais de 40 anos para estruturá-lo e para colocá-lo em prática. Ou seja, é possível que daqueles que estão trabalhando lá, quando isso começou a ser preparado, eles nem estivessem encarnados ainda. Eles já tivessem começado a ser treinados para o trabalho antes do desencarne. Esse trabalho, quem desenvolve ele aqui é um grupo da casa, e quem é a médium é a Meire. Quem nunca assistiu, assista. Vale a pena, às 2 horas no sábado. Estas cartas, dentre 7, 8 cartas que são escritas, enquanto um orador está fazendo a palestra aqui, a médium está sentada ali escrevendo, e no final ela lê essas cartas. Como é a dinâmica? Quem está interessado em receber uma carta de um desencarnado, escreve o nome, seu nome, num livro. Ou seja, naquele instante, essa pessoa já está sinalizando para o plano espiritual que tem equipes para cuidar disso aí. Está sinalizando. Eu queria receber uma carta de um parente qualquer. E muitos
desencarnados se candidatam, viram uma disputa no plano espiritual para escrever. Mas como são muitos, no nosso trabalho aqui, às vezes tem 150 nomes desejosos, e só vão vir 7, 8 cartas, a espiritualidade, a equipe, tem uma seleção intensa, e também a médium participa, com um dia de antecedência, ou seja, hoje já estão preparando o trabalho de amanhã às 2 horas da tarde. Bem, mas eu não quero falar sobre esse trabalho, não. Eu quero falar sobre uma experiência, porque lá em Uberaba tem um centro espírita, Pedro e Paulo, e ele tem um médico, que é o Carlos Bacelli, ele faz esse trabalho. Ele também escreve, ele levanta de madrugada e vai para lá, e é um trabalho intenso, é antigo, é um trabalho que já tem mais de 30 anos. Da mesma maneira, os desencarnados chegam, escrevem as cartas, depois ele lê as cartas para quem está ali presente. Às vezes é tão intenso e tem tantas necessidades, que aqui no nosso caso, e lá também, que o médium ou a médium, que é o nosso caso da Meire, ela não escreveu uma carta, mas o espírito fica no seu ouvido dizendo, fala para o fulano que eu estou aqui. O que nós queremos dizer para todos aqui é o seguinte, quem nunca viu e nunca veio para assistir, uma cartinha só que se lê, ela faz um efeito de alcançar a 300 corações. Porque a espiritualidade é competentíssima e habilidosa para fazer isso. E acaba minimizando as dores de muitos que não recebem. Quase todos não recebem, porque o percentual é muito pequeno. Esta técnica era a mesma utilizada por Jesus. Quando Jesus se apresentava nos trabalhos, nos socorros, ele atendia sob os olhares dos curiosos, principalmente, e sob a tutela daqueles que estavam ali necessitados, ele não tinha como atender todo mundo, ele podia fazer isso. Jesus podia fazer um Francisco Cândido Xavier entrou numa reunião pública, mediúnica, lá no Hospital Esperança, volitando, e só com o olhar ele dominou uma plateia de 900 pessoas, o que Jesus não faria. Jesus poderia mandar que todos andassem, que todos se curassem. Não, ele atendia 1 caso, 2 casos, 3 casos. Só que quando ele atendia esses casos, o efeito do atendimento era geral. Bem, onde é que nós queremos chegar? Num destes trabalhos lá de Uberaba, apareceu para se comunicar, já devidamente preparado, um garoto que morreu aos 21 anos e ele estava na fila para chegar junto do médium, para o médium psicografar. Cada médium tem o seu estilo. A Meire, às vezes, ela não incorpora, ela fica ouvindo o que o espírito fala e ela escreve com a letra dela. Mas ela estava dizendo agora recentemente que em alguns momentos ela está escrevendo com a letra do espírito comunicante. O Bacelli também tem as suas manhas. Mas o rapaz já estava na fila para se comunicar pelo Bacelli lá em São Paulo, lá em Uberaba, lá no Pedro e Paulo, e com uma dúvida enorme. Por quê? Porque quem estava aguardando a carta dele era a mãe. E ele tinha falecido aos 21 anos de idade com uma overdose. Então, a dúvida veio e tomou conta dele. Falei assim, o quê? Aí vocês estão pensando assim, o que tem a ver isso com depressão? Esperem aí. A dúvida dele, o que eu vou falar para minha mãe? Eu morri com uma overdose com 21 anos, desde quando me entendi por gente, dei muito trabalho. As mães são heroínas. O amor materno é algo que não tem jeito nem de definirmos, tal a grandeza. E ele sabia disso, porque a mãe dele estava ali, mesmo ele tendo feito e participado de um sofrimento intenso dela, porque ele tinha mais 2 irmãos, não tinha o pai em casa, e a mãe numa luta terrível para sobreviver e para fazer com que os filhos fossem honrados. Desde menino, ainda bem novo, ele já dava muito trabalho. Desde lá, ele já se envolvia com o consumo de droga. E foi ficando numa situação tal, eu estou relatando a vida dele. E foi ficando numa situação tal que os traficantes começaram a utilizá-lo para vender droga nas escolas.
E até mesmo aqueles ensaios de pequenos assaltos, pequenos roubos, já estavam ali todos direcionados. E ele nessa dúvida, o que eu vou falar para minha mãe? Aí um mentor, um espírito mentor, que estava aguardando, diz assim, você vai dizer para ela que você hoje é outro. Que você está desencarnado, que você já sabe o que aprontou e que você teve a chance, no atendimento que teve aqui, de mudar, mas você vai dizer para ela que o seu desencarne, e aqui está ligado com a depressão, que o seu desencarne aos 21 anos de idade foi um recurso que a espiritualidade teve para evitar que você pudesse se comprometer ainda mais a sua alma com os erros da vida. Quando você desencarnou jovem, que deu um trabalho enorme, e a sua mãe tolerando, aguentando, suportando, e aos 21 anos, sendo você o mais velho dos três, a esperança que ela depositava em você, e de repente isso vai tudo por água abaixo, porque você morre com uma overdose, ele misturou cachaça com cocaína, realmente o diálogo com a mãe ficaria difícil. Mas aí o mentor diz para ele, esse espírito bondoso diz para ele, não, vai dizer para ela que se você tivesse continuado no corpo, provavelmente muitas vidas teriam sido tiradas pela sua mão. E foi melhor que você voltasse mais cedo ao plano espiritual para evitar não só o desgosto para ela, não só o sofrimento para aquela mãe, mas você pudesse evitar o seu maior comprometimento. E ele já ficou, aquele garoto, aquele espírito, que desencarnou com 21 anos, já ficou meio animado. Assim, agora eu posso conversar com a minha mãe e dar para ela uma mensagem. Qual é o ponto interessante que nós queremos ligar com a nossa linguagem da mentira, da falsidade, da nossa agonia, que nós acabamos de dizer que somos aqueles que nos candidatamos rapidamente à depressão? É o campo moral. É a lição de Jesus. É a mensagem dos evangelhos. É o esclarecimento que o evangelho traz para nós e que nós estamos recepcionando. Mas quando nós descuidamos, atenção, quando nós descuidamos destes pormenores da vida, alcançando o campo moral, nós já dissemos aqui numa linguagem irônica, estamos fazendo um investimento, e que não é um bom investimento. Mas o problema não é este, não. O problema é que a vida, ela tem a vida no sentido geral. Quando a gente fala a vida aqui, vamos imaginar a vida no plano espiritual, a vida na experiência física, mas sempre a alma presente, porque a vida é eterna, não tem morte. A vida é eterna. Se estamos no corpo agora, é a mesma alma. Daqui um pouquinho esse corpo vai para o túmulo, a alma continua viva. Então isso é a vida. É a vida nesse inteiro teor. E a vida no seu inteiro teor, ela possui meios de submeter cada um de nós que nos deslizamos a uma reciclagem. Essa palavra não é boa, não, mas é a única que eu encontrei aqui. Há uma reciclagem. O que é a reciclagem? A reciclagem é um ressignificar. É a chance de poder parar e ressignificar os fatos da vida. Agora, essa expressão é legal. Ou seja, esse ressignificar significa que a vida, eu escrevi para não titubear, que a vida, em alguns aspectos, ela tem estes mecanismos que considera que o indivíduo não passa pelo controle de qualidade moral. E quando a vida percebe que nós não vamos passar pelo controle de qualidade moral, nós enfrentamos a depressão, enfrentamos a angústia, enfrentamos a morte, o desencarne. E só enfrentamos porque, durante as nossas experiências, nós não fomos devidamente cuidadosos para evitar que o nosso controle de qualidade da vida viesse a indicar
olha, em tal ponto aqui você está vulnerável. E essa vulnerabilidade vai dizer que você vai enfrentar uma depressão. A depressão é um recurso divino, misericordioso, para impedir que nós nos comprometamos mais ainda, às vezes, como o exemplo desse menino, que desencarnou com uma overdose, queria falar com a mãe e não sabia como. E ele tinha que falar que a morte para ele, aos 21 anos de idade, foi uma bênção. Porque ele poderia ter continuado no corpo e ter matado um monte de gente por aí, e ter se comprometido, e ter desonrado aquela família, os seus irmãos, a sua mãe, de tal maneira que talvez eles não pudessem nem continuar vivendo onde eles viviam, pelos deslizes de alguém que estava cometendo essas coisas que contrariam as lições que estão no Evangelho, no campo moral. A depressão é mais ou menos assim. É a terapêutica, para dizer assim, olha, a sua qualidade, o controle de qualidade da sua vida está indicando que você está numa pendência. E se está numa pendência, nós temos alguns recursos. Algumas pessoas não ficam deprimidas. Elas ficam mesmo só ansiosas. Às vezes se angustiam um pouco mais. E às vezes vão chegar na depressão. E às vezes a depressão vai conduzir aquela pessoa ao desencarne. Mas sempre entendendo, compreendendo que as leis divinas, elas são perfeitas. Que aquilo que Deus permitiu que chegasse até nós e que chegue até nós é algo é algo de sublime. Nós não discutimos se Deus é perfeito. Perfeito é alguém que não era perfeito e conseguiu chegar à perfeição. Deus é a essência da perfeição. Ele é a própria perfeição. Então, se Deus é a essência da perfeição, tudo que sai de Deus e vem para nós é perfeito. Nós é que temos as nossas dificuldades e, às vezes, temos que padecer em alguns momentos por algumas coisas em cujos atos, utilizando o livre-arbítrio, nós fomos lá e investimos. Porque quando nós estamos ao volante de um carro, quem decide se nós vamos xingar ou não o nosso vizinho de um lado ou de outro, que está na frente ou que está atrás, somos nós mesmos. E se dissermos assim, mas foi um ato impensado, é impossível. Porque o nosso cérebro funciona continuamente. Não tem nada que saia de cada um de nós, que seja produzido pela nossa alma, que não tenha passado pelo crivo do cérebro. Que o cérebro não tenha raciocinado sobre o fato. Então, não tem nenhum escape para nós. O escape é nós não fazermos esse tipo de investimento. É estarmos atentos às lições, às mensagens, aos esforços que os espíritos fazem. A gente está dizendo de espírito encarnado e desencarnado? Não. Muitos dos encarnados que estão conosco na vida. Estão nos orientando, estão nos ajudando, nos auxiliando, nos trazendo palavras de conforto, e este auxílio da orientação ele é interessantíssimo, porque ele chega e, dependendo do momento, nós não ouvimos, nós desprezamos. Mais do que isso, ao desprezar, nós ainda somos irônicos, nós somos, às vezes, na utilização de alguns sentimentos mais profundos, somos duros com aqueles que estão conosco tentando nos ajudar. Não estamos falando só de guia desencarnado, não. Estamos falando de muitos irmãos que estão conosco, de irmãs, de mães, de irmãs, de pais, que estão junto conosco no direcionamento das nossas passadas. Se nós pretendemos não ser um candidato à depressão, cuidemos disso. Tenhamos consciência em que momento e onde eu estou botando o meu pé. E a minha passada seguinte me conduzirá onde? Fruto da minha vontade. Mas este onde é importante que nós respondamos. Para onde estou indo? O que estou fazendo com a minha própria vida? Sem mágoa, sem remorso, porque depois, lá na frente, nós vamos, às vezes, dar uma olhada para trás, assim, meio de rabo de olho, e dizer assim, por que? A expressão não é bem essa, né? A expressão
é assim: ah, se eu soubesse. A expressão correta é essa: ah, se eu soubesse. Soubesse do quê? Das consequências. Nós sabemos. Muita paz para todos.